Esse é um texto que a gente escuta muita gente falando assim. Outro dia veio um rapaz aqui e falou assim: olha, pastor, os crentes hoje acham que Deus não mata. No Novo Testamento é graça, é tudo graça, mas está lá, Ananias e Safira, Deus matou. E aí o sangue, né, nos olhos, assim, sabe? Veio dentro assim, olhando, se eu pudesse, matava uns 3. Interessante. Algumas questões são levantadas nesse texto e eu vou fugir de todas elas na maior simplicidade. Por exemplo, Ananias e Safira eram cristãos verdadeiros? O que você acha? Se eles eram, eles perderam a salvação? Olha as perguntas que são feitas nesse texto. Se eles perderam a salvação, eles foram para o inferno? Se eles eram cristão verdadeiro, a punição de Deus foi só a morte, eles foram para o céu? Gente, a Bíblia não fala. E as pessoas ficam discutindo. Eu vi até gente, eu sempre faço uma pesquisa assim do que pregam sobre algumas coisas, e eu tenho alguns pastores que eu gosto de ouvi-los pregar e procuro lá, e às vezes eu não acho. E aí eu vou assim, ponho lá Atos 5:1 e vejo o que as pessoas pregam. Tem gente pregando, por exemplo, que o crente perde a salvação nesse texto. Tem gente pregando, por exemplo, que Ananias e Safira, eles eram cristãos e foram para o inferno. Muita coisa, né? Então eu queria pedir licença teológica, para não ficar discutindo todos esses assuntos, e colocar para você que em alguns momentos a gente vai passar por situações e vai encontrar situações da nossa vida que tem muito a ver com o que aconteceu com Ananias e Safira. Se você olhar o capítulo 4, versículo 36 de Atos, que é a chave, é o segredo, Atos 4:36, lá está o começo desse capítulo, na verdade ele começa em Atos 4:36, e lá diz assim, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. A Bíblia está dizendo que estava havendo um mover ali, um mover espiritual. Era o começo da igreja, a igreja estava, fervendo, e as pessoas estavam se doando, as pessoas estavam se entregando, e Barnabé então ele vai, vende um campo e pega todo o dinheiro do campo e entrega, e a igreja glorifica a Deus, e daqui a pouco Ananias e Safira olham e falam, opa, legal, hein? Você viu o que Barnabé fez? Ele foi lá, vendeu um campo e entregou a Deus, e todo mundo ficou feliz, então vamos lá. Aí eles combinaram, vamos vender um campo, pegaram esse campo, não sabemos o preço que era, mas assim, quanto que custa um campo? Aí ele falou, custa 30 mil. Então ele falou, tá bom, então vamos lá. Foram vender o campo, conseguiram um pouco mais de dinheiro, conseguiram 35, 40, não sei. Falou, opa, a gente combinou que ia dar 30, sobrou 5. Por que a gente não pega esses 5 e guarda no bolso? E a gente está dando o que tinha combinado. O campo valia 30, a gente que vendeu bem. E aí eles foram então e venderam o campo e pegaram os 30 e chegaram na igreja. Olha como nós somos igual ao Barnabé, olha como nós somos pessoas tão fervorosas, está aqui todo o dinheiro do campo. E Pedro começa a olhar esse teatro todo. Esses prováveis líderes da igreja, Ananias e Safira provavelmente eram líderes da igreja de Atos naquela época, olham e fazem aquela máscara, aquele baile de máscara. Você já viu esses bailes de máscara? E a primeira lição que Deus colocou no meu coração é que igreja não é lugar para baile de máscara. Muitas vezes nós entramos dentro da igreja e começamos a nos relacionar colocando máscaras na nossa vida, máscaras que vão nos escondendo. A gente não é muito perfeito, a gente é santo demais, a gente não erra, a gente não falha, e essas máscaras são proteções para nós, mas no fundo elas vão matando a vida do cristão. Gente que coloca uma máscara não deixa Deus tocar o profundo do coração. Gente que coloca uma máscara não deixa Deus entrar nas áreas da vida que Ele não quer que Deus toque. Você põe a sua máscara, eu ponho a minha máscara e digo, Deus, não mexe aqui, olha como eu sou bonito. E Deus está dizendo para mim e para você nesse texto, arranque as suas máscaras, porque eu quero trabalhar no profundo do seu coração. Isso é muito sério. A igreja muitas vezes quer viver como um baile de máscara. Eu sou muito perfeito. Aliás, eu vou dizer uma coisa, eu sou uma pessoa, descobri esses dias que filosoficamente eu sou trágico. Deixa eu explicar. Eu não acredito na bondade plena do ser humano, você acredita? Se você colocar 4 pessoas com fome, presa num deserto ali, uma vai olhar para o outro e falar assim, né? Eu sou trágico. Esse negócio que as pessoas querem me perdoe, irmãos, mas que a pessoa quer passar para mim, que ela não tem problema, que ela não tem erro.
ela não faz nada, ela é uma pessoa assim tão humilde, ela não tem egoísmo, ela não tem vaidade. Quantos creem nisso aí? Eu acredito assim, querido, todos nós somos destituídos da graça de Deus e precisamos da glória de Deus na nossa vida. Precisamos de Cristo Jesus, precisamos do nosso Salvador. Nós temos que olhar as nossas vidas e tirar essas máscaras e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque há coisas que eu não consigo mudar na minha vida, eu gostaria de mudar, mas o bem que eu quero fazer, se eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, miserável homem que sou, eu preciso de Cristo na minha vida. E Ananias e Safira, no começo da igreja, a igreja novinha, tudo zero, todo mundo na profusão do Espírito Santo, eles vêm com aquele farisaísmo que Jesus havia combatido e coloca dentro da igreja. E começa a fazer um baile de máscaras. Começa a dizer: olha como a gente é legal, olha como a gente ajuda, olha como a gente faz. É tão interessante essa questão das máscaras, porque quando eu olho isso na vida da igreja, eu tenho um pouco de medo. Eu tenho medo quando as pessoas se aproximam de mim e elas querem se fazer um personagem. Você já viu isso? Gente que é um personagem. O camarada é um personagem na igreja, o camarada é um personagem em casa, o camarada é um personagem no trabalho. Na igreja, ele ora, ele tem uma cara assim de santo, assim que você fala: meu Deus, é a própria Virgem assim, né? Em casa ele é um furacão. E sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus não quer trabalhar com o personagem que você está criando. Deus quer trabalhar em você e na sua vida. Deus está dizendo assim: eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Eu sei o que você tenta esconder. Sabe aquele negócio que você pensou sexta-feira? Aquela vez que você quis matar aquela pessoa? Ou aquela vez que você quis se matar? Eu sei. E você fala: Deus, o Senhor sabe? E Deus fala: eu sei. Eu sei. E sabe aquela vez que você olhou para você mesmo e disse que, e humilhou aquela pessoa e usou de orgulho? Eu sei. E Deus diz: você sabe. Você sabe que eu sei. E aí que está a beleza do Evangelho. Ninguém precisa chegar diante de Jesus e se esconder. Jesus fala: eu sei o que você fez, mas o sangue do meu filho lavou os seus pecados e perdoou os seus pecados. Você não precisa disfarçar. Você pode entrar na minha presença e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Porque, querido, às vezes a gente acostuma com essas máscaras e tem gente que acredita nela. Tem gente que usa tanto uma máscara que já não tem rosto, não sabe quem é. Hoje eu conversava com o irmão aqui no culto da manhã, o irmão que está se convertendo, e ele disse assim: pastor, é verdade, o senhor falou uma coisa, eu pensei que ele não tinha gostado nada do que eu tinha dito, sabe? E ele falou: sabe uma coisa, pastor, às vezes a igreja, as pessoas na religião, elas se escondem através de uma máscara. E eu tenho aprendido que a gente tem que ser sincero diante de Deus. Deus quer a sua sinceridade. Uma das marcas da Quírios é que não existe super apóstolo, super profeta, super mestre, somos todos carentes da graça de Deus. Isso é muito importante. As pessoas hoje estão, você concorda, iludidas com supers. Pessoas que são, parece, verdadeiros seres angelicais. E na verdade a Bíblia está dizendo assim: olha, você precisa reconhecer quem você é para Deus começar a tratar a sua vida. A gente começa a enxergar essas máscaras de uma maneira que, como se elas fossem parte da nossa vida, e eu aprendi que as máscaras matam a gente. Ananias e Safira é morto pela máscara. E as máscaras matam a vida espiritual da gente. A gente começa então a colocar esse personagem, e a gente começa a acreditar que a gente é assim, e chega uma hora que a gente nem acredita que tem mais pecado. Você começa a dizer: eu não peco. Você não consegue enxergar que você tem o seu orgulho, sua vaidade. Aliás, assim, eu sempre digo isso em casa: a Luciana é uma pessoa felicíssima, deve agradecer a Deus todos os dias por casar com uma pessoa que nem eu, que não tem erros e falhas. Ela deveria
Falar, Deus, muito obrigado por dar esse marido que todo dia acorda feliz, alegre, contente, nunca tem mau humor, nunca tem nada. Olha para ela e diz, amada, esposa querida, eu te amo todas as manhãs. Você crê nisso? Quantos creem nisso aqui? Pelo amor de Deus, não creia. Não creia, irmão. Não creia, porque o ser humano é ser humano. Eu sou trágico nisso. O ser humano é ser humano. Do dia um pastor falou assim para mim, não, a minha igreja está uma bênção, nós fizemos lá um projeto e tal, e colocamos a liderança e tal, e está todo mundo muito bem, e todo mundo está comigo e tal, e eu coloquei, dividi tudo em 12, bonitinho, e coloquei, eu falei, que legal. E aí, você tem que fazer o mesmo. Eu falei, estou fora. Falei, por que você está fora? Porque eu não creio. Falei, quanto tempo você está assim? Ele falou, foi 1 ano. Falei, tá bom, daqui 4 anos você volta e me conta. Falei, por quê? Ele falou, porque eu acho que é o seguinte, o ser humano é assim, quando ele está junto com alguém, no começo ele fala assim, legal é ser cauda de tubarão. Mas depois chega um tempo ele fala assim, é melhor ser cabeça de sardinha do que cauda de tubarão. Deu para entender isso ou não? Entendeu ou não? Começa ele olha e fala assim, não, legal ser cauda de tubarão, tudo jóia, toma aí. Daqui a pouco ele começa a ver o poder, ele começa a ver, não é assim o seu funcionário no trabalho? Não é assim aquele camarada que você aumentou, o seu colega, aquele que você ensinou a trabalhar? Ele fala, legal ser cauda do tubarão, você é o tubarão, ele é a cauda, ele está lá. Daqui a pouco ele fala, eu prefiro ser cabeça de sardinha do que cauda de tubarão, sai fora. O ser humano é assim. E Deus quer trabalhar com a gente nessas áreas da nossa vida que a gente não quer que ninguém veja. As áreas da nossa vida que só quem está muito próximo de você sabe quem você realmente é. Só quem está muito próximo de você conhece realmente essas áreas. Por isso, o lugar da igreja é um lugar de simplicidade, é um lugar de sinceridade, é um lugar onde as pessoas precisam saber que elas podem ser tratadas. Onde as pessoas podem dizer assim, ó, eu sou assim, eu tenho essas dificuldades, eu preciso de ajuda, e Deus pode me ajudar. E eu creio que aqui é o lugar onde as pessoas vão chegar até nós e elas vão poder dizer, olha pastor, eu tenho uma dificuldade tão grande nessa área, eu queria ser liberto, e nós vamos orar para que elas sejam libertas. Onde as pessoas vão dizer, eu tenho dúvidas. E por que elas não podem ter dúvidas? Porque elas têm dúvidas. E aí elas colocam uma máscara que elas nunca têm dúvida de nada. Elas nunca têm crise de fé, elas nunca têm problemas de vida espiritual, elas nunca têm uma dificuldade. E esse ambiente que a gente cria mata a gente mesmo. Chega uma hora que você entra dentro da igreja, querido, e você não é mais tocado. Por quê? Porque você está que nem Davi, usando uma armadura que não é sua, pesada demais, que não dá para você lutar. E Deus está dizendo, tira essa armadura, porque eu vou agir com você com a funda mesmo. É com a funda que eu vou trabalhar na tua vida. E aí a gente tem que abrir o nosso coração para deixar Deus trabalhar. Uma das coisas que Deus toca no meu coração, querido, é que às vezes a gente consegue viver essa vida e essa situação e acreditar que isso está certo. E hoje eu quero dizer para você, a palavra de Deus toca muito meu coração, é tempo de você deixar, é tempo de eu deixar Deus agir nas áreas mais profundas das nossas vidas e dizer, Deus, cura, transforma, ser completamente dEle. Enquanto você vive uma pessoa que você não é, jamais você vai conseguir ser completamente dele. Porque o jeito de ser completamente de Deus não é sendo algo que você não pode, mas é descendo, dizendo, Deus, eu não consigo. E Deus diz, então eu te levanto. Eu não consigo, então eu te sustento. Eu não consigo, então eu derramo da minha graça sobre sua vida. Eu não consigo, então eu te fortaleço. Porque eu sou Deus que tem misericórdia de você e se compadece de você. E a gente tem que entrar. E aí vem no meu coração que às vezes a gente consegue viver, e eu vi tem um pastor que eu gosto muito, ele chama Ray Steadman, ele já faleceu em 1990, ele faleceu com 80, 90 anos, e ele foi uma pessoa muito importante, porque eu nunca o conheci, mas ele foi uma pessoa que ele tem vários artigos, né, na internet, e eu vou lá de vez em quando e vou pesquisar, eu falo que ele é o meu apóstolo. Já morreu, mas ele é meu apóstolo, porque tem os artigos dele lá. E eu peguei esse texto e falei, deixa eu ver o que o Ray Steadman falou na década de 75, 80 sobre esse texto. Ele disse uma frase que falou muito no meu coração. Diz assim, que se Deus matasse, como matou no Ananias e Safira, na época da igreja primitiva, em muitas igrejas, do lado da igreja tinha que ter um cemitério. Forte, né? Por quê? Porque a gente se acostuma a usar máscaras. A gente acostuma. Então Deus colocou isso na palavra como uma foto para nós,
como um registro, assim como ele fez o aleijado ser uma foto de que agora o poder de Deus, a gente estudou isso, era o poder da igreja, o que Jesus deixou por fazer, agora a igreja deve continuar fazendo, assim a palavra de Deus deixou Ananias e Safira para nós, para dizer para nós assim, olha querido, tome cuidado, a religiosidade que estava sobre a igreja judaica pode sim entrar no cristianismo, a falta de temor, a distanciamento que Jesus combateu ao fariseu, pode sim acontecer, e logo cedo, no começo da igreja, ainda na instituição da igreja, já havia Ananias e Safira lá dentro, e hoje eu vou mais longe, tem igreja que tem o pastor, o líder, Ananias e Safira, pronto, falei. Essa seidita não deixa eu para a internet. Mas tem. Por quê? Porque a gente se acostuma. A gente acredita que as pessoas não falham, que as pessoas não têm erro. Por isso que eu acredito, querido, que a igreja é o lugar para a gente não ter medo de deixar Deus transformar a nossa vida. Você se acha fraco em alguma coisa? Você acha que em alguma área você está lutando espiritualmente? Você tem uma área que você combate aí, que você fala, Deus, eu quero mudar? Quantos tem? Pois bem, querido, seja bem-vindo. Vamos lutar juntos, vamos guerrear nessa área. Fazer como o apóstolo Paulo fala, prossigamos para o alvo que é Cristo. Você pode dizer amém por isso, querido? A segunda lição nesse texto é que Ananias e Safira confiam nos recursos. Deus estava fazendo uns milagres, Deus estava operando poderosamente, e eles olharam e disseram assim, olha, a gente falou que ia vender por 30, vendeu por 40, o que tem pegar 10? E é interessante que Pedro aqui nesse texto, e algumas pessoas usam esse texto para falar, olha, você tem que ofertar, você tem que dizimar, senão Deus vai vir aí fulminar você. Né? Não é o que a Bíblia está dizendo. Pedro não está falando do dinheiro, Pedro está falando do coração. Por que você deixou o diabo encher o seu coração? Essa é a frase de Pedro. E a segunda frase de Pedro é, por que você pecou contra o Espírito Santo? Duas frases que são o segredo desse texto. Primeiro, ele está dizendo, olha, você encheu o seu coração com coisas que o diabo colocou na sua cabeça. Você encheu seu coração com coisas que o diabo falou. Poder, autoridade, visibilidade, notoriedade, status. Você encheu seu coração com isso. Isso é uma lição para nós. Nós podemos muitas vezes encher o nosso coração com coisas que o diabo vai colocando na nossa cabeça. Que a gente tem que ter isso, que a gente tem que fazer aquilo, que a gente só vai ser feliz se alcançar aquilo lá, e vai deixando de lado a ação do Espírito Santo na nossa vida. Começamos a confiar nas coisas que são transitórias. Pois bem, eu disse que eu era trágico. Segunda coisa que eu sou trágico, eu não acredito em segurança. Você acha que você é seguro porque você tem uma casa? Será? Vem um prefeito e aumenta o seu IPTU. E aí? Você acha que é seguro porque você tem dinheiro no banco? Será? Descobre um dia que está doente. Estou trágico hoje, né? Mas não é assim que a gente pensa? Quantos entendem o que eu quero dizer? A nossa segurança está em Deus. Outro dia, conversando com a minha mãe contou uma história da minha família, que eu nem sabia, de uma parente nossa distante, contando que a moça andando de bicicleta, e vocês sabem que eu gosto de andar de bicicleta, falou, cuidado filho, de andar de bicicleta, ela andando de bicicleta, ela caiu, bateu a cabeça e ela ficou paraplégica. Eu falei, mãe, está amarrado, né? Aí eu fui embora para casa, fui pensando nisso, e aí veio no meu coração, qual é a segurança que a gente tem? A única segurança que eu tenho é Deus. É verdade, você acha que, por exemplo, amanhã a sua empresa, você chega lá, ela fala, estamos em concordata. Sua vida vai entrar no desespero? Não vai se a sua segurança for Deus e Deus for o seu provedor. Amém? Amanhã você vê na televisão lá os boatos que está acontecendo uma violência em São Paulo, que cidade terrível, e você começa a ficar, põe na tela, fica assistindo lá, enchendo a sua cabeça do mal, né? Morrer mais 3, morrer mais 5, morrer mais 4, morrer mais 10. Não é assim? E a cabeça vai ficando... Chega uma hora que você não quer nem... Você sai e olha assim para o lado, assim, de sair, né? Tipo... E aí Deus fala no meu coração, querido, que a nossa segurança, o provedor da nossa vida, quem te sustentou ontem, quem te sustenta hoje é Deus. Se essa porta fecha, Deus abre outra. Se você tem que gastar um dinheiro que estava na poupança para pagar uma conta que surgiu de última hora, Deus vai lhe dando recurso para colocar na poupança, porque Ele que te deu a poupança. Mas a tua segurança não é a poupança. A sua segurança não é o seu salário. Porque quem é o seu provedor é Deus.
Algumas vezes nós queremos fazer assim. Eu lembro que aqui, eu sempre fui aqui da Lapa, tinha um camarada aqui na Lapa que ele ficava ali num farol pedindo dinheiro, né? Sentado assim, pedia dinheiro. E um dia eu fui colocar gasolina no carro e ele parou com um carro assim, na época era antigo, Santana, novo, bonito. E ele parou e desceu, todo mal vestido, todo, né? E ele desceu e tal. E aí eu olhei para o frentista e falei, esse aqui não é aquele camarada que fica ali? É. E esse carro é dele, ele deixa aqui, vai lá, pede esmola, volta, entra no carro e vai embora. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Legal. O carro dele era melhor que o meu. Eu falei, da hora. Eu falei, o que ele faz? Eu falei, rapaz, esse homem, ele é assim. Ele pede o dia inteiro, vai para casa, guarda todo o dinheiro, põe no banco e não gasta R$1. Eu disse, mas o que ele faz? Ele guarda. Gente que cria sua segurança no dinheiro a tal ponto que guarda e não consegue gastar nada porque tem medo de perder a sua segurança. Querido, hoje você pode estar sem R$1 no bolso. Você estava mais seguro que ontem, porque a sua esperança está em Deus agora. Deus continua suprindo as suas necessidades. Eu aprendi na minha vida, vou dizer como, quando eu trabalhava numa empresa, eu achava assim, não, agora eu tenho uma empresa, vou ser seguro e tal. E quando eu vim para cá, para trabalhar só na igreja, eu aprendi essa lição. A minha segurança, o mesmo Deus que supria a necessidade na empresa, porque a empresa quase faliu, é o mesmo Deus que supre a minha necessidade aqui na igreja. Quantos creem nessa palavra hoje? Ananias colocou a esperança dele nos recursos e guardou. A terceira lição que eu tenho no meu coração aqui é tentar ser o que você não é muito perigoso. A gente vê isso nos jovens que vão casar. O rapaz vai arrumar uma namorada, ele fala, o que ela espera? Ela quer um galã, ela quer um homem decidido, né? Não é assim? E aí ele começa a se vestir de homem decidido. Aí ele vai sair com ela e fala assim, onde nós vamos, amor? Vamos passear em tal lugar, decidido, né? Ela fala, uau. Ele entra na igreja, ela fala, quero sentar aqui. É aqui que a gente senta. Venha. Aí casa, porque ele fez um personagem. Ele é, né, o macho. Quando ele chega em casa, uma semana depois de casado, ela entra no quarto e ele está... Eu estou com saudade da minha mãe. Aí você fala, mas o que é isso? Isso é ele. Ele fez um personagem, né? A moça é legal. A moça, então, ela é aquela moça linda, maravilhosa, né? Chega a estar sempre arrumada, bonita. Ele vai buscar em casa, ela está toda maquiada, né? Nunca chega atrasada, nunca está preocupada. Oi, meu amor. Não é assim? Aí, casa, acorda e fala, quem é você? Não sabe nem quem é, porque casou com um personagem. Casou com uma pessoa que não era. Porque a máscara, viver de aparência, é muito perigoso. Mata a gente. É perigoso porque toda vez que você tenta ser uma coisa que você não é, você está vivendo uma farsa. Não é? E você está fazendo as pessoas acreditarem numa farsa. A primeira coisa que eu decidi quando eu comecei a pastorear, e eu sempre falei isso aqui para os líderes da igreja, é que a gente tem que ser o que a gente é. Porque o dia que você cria uma farsa, você é morto por ela. Conheço uma história interessante que eu vi outro dia, que às vezes a igreja cria esses superes, né? Essas super fantasias, essas máscaras, onde as pessoas não têm problema com seus filhos, as pessoas não podem ter problemas na sua vida. E um pastor teve um problema de saúde, e ele ficou afastado. E uma igreja de 2.000 membros, em 6 meses, foi para 500 membros. Por quê? 6 meses que ele ficou doente. Por quê? Porque a igreja estava baseada em máscaras. E aí começaram a arrancar as máscaras. Como é que ele fica doente? Ele não é um servo de Deus, como é que ele está doente? Né? Está vendo? É porque ele está em pecado, por isso que ele ficou doente. É porque, está vendo? Deus está castigando ele, é que ele tem uma coisa escondida e Deus colocou ele no leito. E aí, querido, a igreja que vive em máscaras e fantasias é uma igreja perigosa. Ela mata. Última lição, estou terminando. Quarta lição, por que o Espírito Santo agiu dessa maneira? Isso é uma coisa interessante que as pessoas, outro dia um rapaz, como eu disse, falou, não, Deus tem que matar hoje também. Deixa eu dizer uma coisa,
Houve casos no Novo Testamento muito mais graves do que Ananias e Safira. Isso é uma coisa interessante. 1 Coríntios capítulo 5 tem o incesto, né, o rapaz que coabita com a madrasta. Timóteo tem o Alexandre Latoeiro, que Paulo fala que era terrível. 3 João tem o Diótrefes, que não dá acolhida ao apóstolo João e não recebe, e João fala que vai lá enfrentar ele de cara a cara. Houveram outras situações muito mais graves, onde não houve essa característica do Espírito Santo. E essa é uma lição para mim e para você. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue enxergar que a Bíblia está falando assim, olha, nós estamos no tempo da graça. E essa é a foto. A foto é, estamos no tempo da graça, mas precisamos manter o temor a Deus. É graça, mas não é tudo liberado. É graça, mas não é licenciosa. É graça, mas não é banal. É graça, mas não é vulgar. É graça, mas Deus ainda merece o teu temor e o teu respeito. E a Bíblia está dizendo aqui no final do texto, ela está dizendo assim, e encheu a igreja de temor. O temor é um respeito por Deus. Aliás, eu admiro muito esse respeito por Deus, porque é o respeito por Deus que muitas vezes impede a gente de tomar a decisão errada. Quando você perde o respeito por Deus, você toma qualquer decisão. Por que você não peca? Você não peca porque você não quer magoar as pessoas que você ama. Amém? E quando você já partiu para deixar para lá quem você ama, por que você não peca? Por temor a Deus. Então, temor é vida, temor é saúde. Sabe aquela vez que você fala, vou fazer? E você fala, por que você não faz? Você fala, porque eu temo a Deus. Já sentiu isso? Quantos já sentiram isso? É vida. Quer dizer, isso não é ruim. Deus está dizendo para você, olha, você precisa temer mesmo, porque você precisa respeitar. É como minhas filhas quando chegam para mim e falam, papai, pisei na bola. E eu falo, e aí? Elas falam, então. E aí não tem temor, não tem respeito. Eu fico triste. Mas quando elas chegam para mim e falam assim, pai, eu queria conversar com o Senhor, que eu estou triste, eu errei com o Senhor. Isso mexe no meu coração, não mexe? O temor é importante. A Bíblia está dizendo aqui que essa foto é que a igreja deve ser uma igreja pura. Ela deve ser uma igreja que teme a Deus, porque quando ela perde o temor, a gente gera desviados e afastados. A licenciosidade chega a um ponto onde a pessoa fala, não tenho por que mais ir à igreja. Aliás, eu sou uma pessoa que toma muito cuidado com isso. A igreja não é lugar para você estar vivendo embaixo de medo. Tem gente que está na igreja com medo. Medo do diabo, medo de que o pastor vai amaldiçoar, medo de que Deus vai pegar você. Não é medo. Eu tenho respeito por Deus. Eu tenho respeito pela salvação que Ele conquistou na cruz do Calvário para mim. Ela é preciosa. Se eu amo Jesus, quantos amam Jesus? Eu entendo que aquele sacrifício na cruz foi pelos meus pecados. Você entende assim? E quando eu olho para Jesus, eu falo, Jesus, me ajuda. O Senhor morreu por mim, quem sou eu? Isso é temor a Deus. A Bíblia está dizendo para nós, então, a quarta lição, que esses homens perderam o temor. Eles não tinham mais temor. Eles podiam fazer uma farsa. Eles podiam fazer o que quiser. Somos todos nós inadequados. Precisamos aí carregar a carga um dos outros, todos nós. Mas há uma questão nesse texto interessante. Pedro fala assim, olha, era seu campo, se vendesse era teu, se guardasse era teu. Nosso Deus é um Deus de liberdade. Você pode pegar a sua vida e guardá-la, é sua. Você pode gastá-la, é sua, como um campo. Você pode guardá-la, vendê-la, fazer o que você quiser, é sua. Mas tem uma coisa que você não pode fazer, você não pode brincar com Deus. E às vezes a gente não percebe que está brincando com Deus. Porque toda vez que a gente brinca com Deus, traz a morte. O que é brincar com Deus? É dizer assim, Deus, eu vou me entregar, mas não vou me entregar totalmente. Eu vou me entregar, mas eu tenho reservas. Eu não vou tão fundo. A vida é sua. Se você vendê-la, é sua. Se você comprar, guardá-la, é sua. Mas tem uma coisa, a sua decisão pode trazer morte para a tua vida espiritual. Essa é a palavra de Deus aqui. Para mim é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo assim para mim, olha, você, querido, pode vender, ficar, fazer o que quiser, mas tome cuidado, porque se você permitir que Satanás enche o seu coração, ao invés de deixar Deus encher o seu coração, as suas mentiras, as suas farsas vão levar você para um lugar onde você não deveria estar. Por isso hoje eu quero falar com você a última palavra hoje, os últimos 3 minutos da mensagem. Preste atenção. Sabe o que eu desejo que Deus faça conosco essa noite? Que pegue os cantos da igreja, sabe? As pessoas que estão
estão escondidas, as pessoas que estão dizendo, Deus, eu estou vivendo esse personagem, e ele vem a trazer uma contrição de coração, e você vem a se entregar totalmente a Jesus, e você vem a dizer, Jesus, a partir de agora, eu clamo, porque a minha vida vai ser totalmente diferente, eu vou ser o mesmo no trabalho, cheio da tua presença, eu vou ser o mesmo marido em casa, cheio da tua presença, eu vou ser o mesmo cristão na igreja, cheio da tua presença. Eu gostaria de ver Deus chacoalhando essa igreja, pessoas que estão aí assim acostumando, já perderam de vista, já que se acostumaram com as suas máscaras, Deus arrancando máscaras hoje e dizendo, vou fazer tudo de novo, vai começar de novo, e a unção do Espírito Santo fosse derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de ver, querido, gente chegando aqui hoje assim, olha pastor, eu estava desse jeito, era assim, mas agora eu entendi que eu não fui chamado para viver como Ananias e Safira, eu fui chamado para viver segundo a graça de Deus. Deus não quer trabalhar num personagem, Deus quer trabalhar na minha vida. Que Deus pudesse trazer essa contrição na vida da nossa igreja hoje, dizendo assim, Deus, nós precisamos da sua misericórdia e da sua graça. Amado irmão, como eu gostaria de ver hoje pessoas dizendo assim, Deus, eu não quero ser mais ou menos contigo, eu quero ser completamente entregue nas tuas mãos. Você sabe como é que é mais ou menos? Eu vou, mas não estou. Eu vou na igreja, mas não estou na igreja. Pode acontecer isso ou não? Mais ou menos. Eu estou na igreja, mas não estou porque eu estou mais ou menos. E o meu coração adora a Deus, mas ao mesmo tempo adora tantas outras coisas que trazem destruição. Às vezes a gente não percebe que quando a gente vive isso, o pecado vai se instaurando no nosso coração e vai criando essas máscaras e vai matando a nossa vida. Você vira um personagem dentro de casa e às vezes nós somos responsáveis por aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos. Isso é muito sério o que eu vou dizer. Porque às vezes nós ensinamos os nossos filhos a ser um personagem. É profundo isso. Por que eu falo isso? Porque a pessoa, por exemplo, eu penso na minha vida, com as minhas filhas. Imagine que elas estão aqui comigo, e elas me veem levantando as mãos, adorando, falando de amor, ame seu irmão, e chego em casa, eu sou uma pessoa terrível. Eu estou ensinando a elas o quê? Estou falando de mim. Né? Chego em casa, por exemplo, eu vou assistir um filme que não presta, e elas lá, vendo. Eu ensinei que elas podem ter uma vida na igreja e uma vida em casa. E a responsabilidade vai ser minha também. Por isso, quando a gente vive um personagem, a gente traz morte para a nossa vida. Que Deus derrame o quebrantamento e a contrição. Que hoje você jogue fora a sua fantasia. Jogue fora as suas máscaras. E diga, Senhor, trabalha na minha vida. Eu quero ser completamente teu. Mesmo quando fraco, mesmo quando pobre, Ele me ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Ele me ama. Você crê nisso, querido? Que Deus venha avivar o nosso coração. Que você possa entrar com profunda contrição e dizer, Deus, eu preciso estar no teu caminho. O campo é teu, a vida é tua. Você vende, guarda, faz o que quiser. Mas a tua decisão pode trazer vida ou pode trazer morte. É a tua decisão. Você recebe essa palavra?